travar. Pronto. Bom, eu não sei se você se lembra, tem aquele questionário, né, que eu elaborei. A minha orientadora achou massa, né, o questionáriozinho. E eu vou trabalhar com ele, sabe? Tem algumas coisas aqui que eu não vou perguntar, porque eu acho que já está óbvio, né? Nome, Uhum. idade, sexo, estado civil. Então, Aline, 34 anos, Tá bom. Pelo menos a idade eu é vou colocar. menina, heterossexual. Tá, tá bom, pronto. O endereço residencial, até que preciso colocar isso? Não sei que não, acho que não precisa, não. Bom, Aline, você está fazendo o mestrado, não está? Tô. Você está fazendo mestrado em quê? Estou fazendo em serviço social, mas a minha pesquisa é sobre doulas. Sobre doulas, né? Aham. Deixa eu anotar aqui. Apesar que se eu estou gravando, eu não preciso ficar anotando, ó. Oh, meu Deus. Bom, tá bom. Vamos ver aqui, né? Na sua família, você tem irmãos, Aline? Tenho, tenho dois, Dois irmãos morando na na Bahia, né? verdade. Sim. Eles são estudantes, como você também? Estão estudando? Então, um é caminhoneiro, o outro está terminando agora o ensino médio, acho que no próximo ano ele termina. O outro ainda é bem pequenininho, pequenininho não, ele tem 16 anos. Então, da sua família, você é a única que está, assim, da tua família, assim, você é a única que está com nível superior, né? Na pós-graduação. Eu tenho outra. Minha mãe também se formou ano passado, há 2 anos, se formou junto comigo. Mãe fez, mas já fez agora na idade avançada. E eu sou da família a única que, assim, desse círculo mais próximo entre os primos, a única que está na pós-graduação, né? Tá, interessante. Bem, É interessante isso. Bom, deixa eu ver outra coisa aqui. Bom, Aline, vai ser bem rapidinho, né? A sua, a sua atuação no MNE atualmente, né? Que você, no movimento negro evangélico, eu sei que você atua também em outros movimentos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua atuação no MNE e depois você falasse sobre a questão do seu contato com o movimento negro evangélico ou a luta antirracista, né? Quando você começou a, a se enganjar, né? Nessa questão a militar no movimento negro, né? Então, enfim, a gente que é preta, preto, né? E quando a gente se entende nessa condição, a gente já sentiu no nosso corpo essa luta, né? Nos espaços que a gente atua e tal. Mas de maneira propositiva e também consciente, acho que foi mais a partir de 2016, né? Na universidade, outros movimentos. E aí, em 2018, foi quando a gente fundou, que você estava presente também, não foi? O Foi. movimento evangélico aqui. Mas em 2017, 2016, por aí, eu já estava me aproximando um pouco mais dessa discussão da luta antirracista dentro da igreja. Foi quando a gente fez o primeiro encontro na minha igreja, que a gente falou um pouquinho sobre a pauta racial, e quem propôs esse diálogo a partir desse lugar de fé foi o EU. Tinha um programa da Aliança Bíblica Universitária, e aí foi nesse momento que eu conheci Jackson, que hoje ele compõe o movimento negro a nível nacional, também constrói o movimento negro evangélico no Recife, e é essa pessoa que difunde o movimento negro entre as pessoas evangélicas em várias partes do Brasil, sobretudo aqui no Nordeste. Então, a partir dessa fundação, né, que foi assim, esse momento inicial, tinha cerca de 20 jovens aqui em casa,
e a gente pôde fazer essa conversa nesse resgate da teologia negra, e por que era importante a gente falar disso a partir do nosso lugar de fé. E aí isso foi empretecendo um pouco mais a minha teologia, mas paralelo a isso eu fui construindo nos outros movimentos, mas o interesse aqui é o movimento negro evangélico. Então, Isso. como uma mulher de muitas caminhadas, né, na igreja, como missionária, pregadora, professora nos seminários, então dentro desses espaços eu comecei a divulgar algumas ações de formação do movimento negro e também nas minhas falas, né, no ensino, acho que da forma como eu sempre me coloquei, eu falo na forma que me coloquei, não só do conteúdo, mas a questão estética também. Eu sempre fui uma professora que usei muito turbante, transitando nisso nos pontos, né? A ponto de algumas igrejas não, alguma pessoa de igreja pedir para mim que eu tirasse o meu turbante, né? Mas depois eu disse a ela que eu não ia tirar e tal, e ela disse que depois sentiu que o Espírito de Deus repreendeu ela por ter me pedido isso. E aí a coisa de usar o turbante, de estar sempre nesse lugar da estética negra, primeiro porque eu me visto da minha identidade, depois eu acho que a forma como a gente se apresenta também informa muito sobre a nossa mensagem. Então eu entendi que ainda que eu não pudesse tensionar essa discussão de frente, eu poderia, a partir do meu corpo, a partir dessa consciência, a partir da maneira como eu me inscrevo nesse lugar, a partir das coisas que eu uso sobre mim para transitar nesse espaço fundamentalista. Então, a minha caminhada é muito assim. Além disso, né, somando na luta mais ampla, na luta antirracista nos movimentos negros aqui da Paraíba, sempre me colocando a partir do movimento negro evangélico, que a gente construiu o primeiro, acho que foi o primeiro congresso de combate ao genocídio do povo negro na Paraíba. Então, naquela altura, eu compus uma mesa com esse lugar, né, de movimento negro evangélico. E então, a partir de então, eu tento, né, junto, não atuo na direção do movimento negro aqui na Paraíba, mas eu sempre colaboro, eu sou uma membro atuante, né, nesse movimento, que a gente acabou criando, assim, alguns eventos, né, a gente teve, ano passado, a gente fez um pequeno congresso, esse ano também a gente já conseguiu fazer um encontro, e aí a gente consegue fazer algumas lives, alguns momentos, assim, de formação, enfim, é uma caminhada que está acontecendo, né? E é assim que se dá muito a minha luta, né? Muito nesse lugar de estar arrebanhando pessoas e também estar colaborando na construção daqueles pretos e pretas evangélicos que se entendem nesse lugar e que precisam afirmar sua negritude também a partir da sua fé. Hum, interessante. Você relatou a questão do turbante, né? De que as pessoas, algumas pessoas olham, de uma irmã, né, que repreendeu essa questão do turbante que você estava usando, essa coisa e tal. E a liderança em si, né, da igreja, qual agora você está na igreja Pastora Tayana, né? É um ministério lá, o ministério faz, né? A diferença nessa questão racial, isso é muito bom. É uma pastora progressista, uma pessoa de fé também, né? Mas antes você passou por um outro ministério, né? E assim, como é que foi a questão da liderança quando eles perceberam essa questão da sua militância? Houve muito confronto? Como foi? Como você se sentiu? Então, eu não tive, assim, muita resistência, né? Mas também, assim, eu também nunca fundei na minha igreja local, que era Betel Brasileiro, um ministério sobre isso, né? Isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida de maneira muito fluida. E eu digo que desde o seminário, sabe? Desde o momento em que eu decidi, naquele contexto de um seminário fundamentalista, fechado, cortar meu cabelo e assumir minha negritude naquele lugar. Embora ali a gente não tivesse tido acesso à teologia negra, eu já me sabia uma mulher negra naquele espaço. E todo mundo fazia questão de me formar. Então, dentro desse ambiente, eu não consegui fundar um ministério dando esse nome. Embora, no meu trânsito, eu sempre informei pelo conteúdo da fala e por tudo mais que eu já disse antes. Então, eu não tive um embate direto, porque eu não fiz uma proposta de enfrentamento direto. E também, assim, pelo menos ao que me parece, eu também nunca fui cancelada, né, por causa disso. E eu acho que nesse sentido é uma coisa boa. É, bom, outra coisa também, deixa eu ver aqui. Você, assim,
nesse tempo que você tem de caminhada, de fé e de luta antirracista, você percebeu alguma mudança, né, nas igrejas, em termos de lidar com o problema do racismo? Você notou, assim, a partir desse crescimento, né, movimento negro evangélico, você percebeu assim alguma mudança nas igrejas, fazendo assim uma análise panorâmica, né? Uma visão panorâmica. Então, eu acho que parece que houve. Eu vou fazer uma marcação assim. De modo geral, a partir desse movimento mesmo das pessoas negras na universidade, muitas pessoas assumindo a partir dessa questão estética, mesmo sem a devida consciência, que eu acho que também são formas de informar, de lutar, de resistir. Não acho que todo preto e toda preta deve estar na luta, eu acho que isso também é uma questão de escolha, né? Porque a luta é muito dura. E aí eu não acho que as pessoas sejam obrigadas a lutar e a atuar. No entanto, eu percebi que, por conta dessa movimentação em nível mais amplo, de alguma forma, os lugares onde eu transitei, sobretudo porque eu transito muito nas igrejas de periferia aqui de João Pessoa, então essa mensagem acabou chegando, né, nas pessoas negras, sobretudo nas mulheres. Muitas mulheres, né, se identificavam. Então, eu acho que esse boom, né, sobretudo do George Floyd, foi um marco para mim, porque eu acabei fazendo muitas lives nessa época, a convite de muitas igrejas, de muito ministério evangélico. Por exemplo, fiz pelo menos umas 2 lives, né, pelo Instagram da minha igreja, né, a convite, né, na época ainda não era minha igreja, a metodista aqui em João Pessoa. Teve uma outra igreja que, apesar de ser gerida por um pastor muito conservador, que inclusive foi meu colega no seminário, também me convidou para fazer uma live a partir do Grupo Jovem, uma igreja em Ilhéus, na Bahia. E aí eu percebi que esse boom, né, da morte dele e tudo isso, né, da questão do Vida Negras Importam, isso acabou abrindo alguns espaços para essa escuta, né? Porque o lugar de fala a gente está sempre falando, a gente sempre falou. Mas eu acho que nesse momento a gente teve um lugar de escuta, que foi bem importante, sabe? E espaços assim, mesmo que de forma virtual, de igrejas que disseram assim, vamos conversar sobre isso, né? A partir daqui, a partir de nós. Então eu gostei, e nesse sentido, para mim foi importante porque é como se, mesmo que eu não tivesse fundado um ministério em si, nesse pequeno contexto, isso se tornou uma referência de pessoas querendo ouvir sobre isso. Antes disso também, antes dessa questão da pandemia toda, eu acho que no ano de 2018, eu fiz parte de uma mesa lá na ABU, em um retiro de formação da ABU, onde a gente discutia essa questão do racismo, e eu falar sobre a condição das meninas negras, né? E aí eu me lembro que na época eu até coloquei 3 pontos de fala, né? A boneca preta, eu não sou tuas negras, e estou no comercial de margarina. E aí eu pensei um pouco dessa trajetória das mulheres negras nesse cenário. Então, foi muito assim, sabe? E eu acho que é também muito assim a minha caminhada. E eu acho legal, eu dou aula sobre outros assuntos no seminário, mas obviamente que eu inscrevo as minhas referências a partir da teologia negra, embora eu não consiga dizer claramente exatamente por quê, porque por conta do fundamentalismo, né, que assumiu uma perspectiva teológica, qualquer uma outra, para eles, é algo que não consideram. Por exemplo, a gente tem o movimento pentecostal, que é uma coisa que é fato no Brasil, mas eles nunca lembram que começa a partir do lugar de pessoas negras e de pessoas negras, e de uma mulher negra, por exemplo. Eles não sabem, Isso. né? E isso é muito louco, né? Parece que você está falando uma coisa nova. E não é. É interessante que as igrejas pentecostais, elas, essa coisa da teologia negra, né, essa questão da negritude, deveria ter uma recepção bem melhor, né, nas igrejas pentecostais, mas parece que, assim, no geral, né, mas parece que não, né? Parece ter essa dificuldade, né? Outra coisa, deixa eu... Bom, Aline, nessa sua caminhada, na sua vivência de fé,
você tem visto os negros e negras nas igrejas, né, ocuparem cargos de liderança, como, por exemplo, seja questão assim de líder de conjunto de jovens, seja como diáconos ou presbíteros, vamos dizer assim, ou obreiros, né? Ou pastores e pastoras, assim, negros. O que você acha disso? Então, Márcio, foram muito poucos, sabe, os que eu vi. No contexto baiano, é inevitável até, né? Sobretudo nas igrejas pentecostais de periferia. Mas são lideranças que se resumem na periferia. E, por exemplo, Salvador, as grandes lideranças de Salvador, no movimento pentecostal da Assembleia de Deus, que é de onde eu vim, vi pessoas negras ocupando os principais lugares, entendeu? Então, assim, então eu não vi, assim. Ah, muito caminhar, né? Uhum. Bom, atualmente, deixa eu ver isso aqui, já estamos já. Você está na liderança de alguma igreja ou em frente? Não, não, não. Isso aqui é outra coisa, né? Você já explicou já. Para você, Aline, o que leva um cristão a ser racista? Eu acho que, dentro do contexto brasileiro, as nossas subjetividades são forjadas a partir da construção da pessoa negra como algo muito negativo. E as pessoas cristãs que estão dentro desse contexto, inevitavelmente, elas reproduzem o racismo, todas elas, todos nós. E eu acho que o fundamentalismo reforça exatamente porque ele constrói tudo que é a partir do preto como negativo, a fim de afirmar também o seu lugar, nesse horizonte de fé, acabou também a partir dessa construção toda, demonizando não só a religião das pessoas negras, das religiões de matrizes africanas, né? Porque a gente também é de matriz africana, né? Sim, Mas, assim, a gente não vai recobrar nesse momento esse lugar, porque a gente sabe que dizer isso tem implicação política, né? Se a gente é originalmente de matriz africana, o que chega para nós não é de raiz estadunidense ou europeia. E aí é uma problemática que, para a gente discutir teologia negra, a gente precisa dar um passo a mais. Ou a gente pode parar nos Estados Unidos, ou a gente pode ir um pouquinho adiante e buscar essas referências dos povos mais antigos que também caminharam com o cristianismo e com as outras expressões todas que nascem de religião e de fé que nascem naquele contexto. Mas, considerando esse apagamento que a teologia fundamentalista eurocêntrica faz e essa que predomina no fundamentalismo americano faz, essa construção que eles trazem para nós implica em uma formação cristã racista. Isso perpassa pela tradução da Bíblia. A gente tem um texto problemático lá em Cantares, né? Sou morena, porém sou bela, como se isso não pudesse existir, coexistir beleza e ser morena, né? E a morena já é um pouco problemático, e naquele contexto não tinha como ser de outra cor, quando na verdade aquela poética fala sobre um dia de trabalho exaustivo em que a pele ficou desgastada. Então, essa escolha por essa tradução vai forjando esse nosso imaginário. A gente percebe também no próprio inário, né, já que a música também tem uma finalidade educativa, né? Por exemplo, quando a gente canta Alvo Massa Neve, a gente sabe que a referência desse texto está em Isaías, mas Isaías está colocando o contrário disso, da brancura com relação ao vermelho carmesim. No nosso imaginário, isso se assume a partir do preto, né? Então, eu vou me purificando. Então, todo esse imaginário que é construído a partir do racismo acaba sendo reproduzido e reforçado também na maneira como a gente expressa a nossa fé na caminhada evangélica mesmo, né? E aí a gente tem também o lugar da ausência, né? Da gente nunca discutir essa questão, apesar da gente ser uma religião majoritariamente de pessoas negras, a maioria das pessoas negras, a maioria das pessoas evangélicas no Brasil são pessoas negras, mas apesar disso, toda a construção de referência, né, inclusive essa herança católica, né, desse imaginário do Cristo branco e tudo mais, e aí parece que quando a gente está recobrando esse lugar da teologia negra e a gente diz que Cristo não era branco, a gente está disputando a pele de Jesus, e a gente sabe que a pele é só mais um detalhe, né, a gente não está falando disso, a gente está falando de território, a gente está falando de perspectiva, a gente está falando de uma série de outras coisas, né, que foram sendo apagadas e diluídas. Então, eu acho que dentro desse cenário
evangélico, brasileiro, a gente reforça desde a tradução da Bíblia, né, já que a tradução que a gente tem majoritária aqui, que predomina, é essa tradução Almeida Revista e atualizada, que vem de um português, né, até a reprodução desses imaginários, né, a construção do próprio demônio como preto, do próprio mal como preto, que vai aparecendo nas peças, nas historinhas de criança, no livro Sem Palavras, né, não tem palavras, mas tem muito racismo, porque o preto está lá como símbolo do pecado, quando isso poderia ter sido substituído por uma coisa manchada, suja, né? Já que a gente quer denotar isso que está dentro do nosso imaginário. Mas então eu acho que a gente reproduz na música, a gente reproduz na fala, a gente reproduz na estética, na roupa, na veste. A própria ausência da referência da musicalidade preta nas igrejas também. O fato da gente se apropriar do próprio pentecostalismo e não dizer de onde vem, eu acho que isso também forma, né? Então, eu acho que de várias maneiras, né? É isso. Aline, tá, aproveitando aí, isso é uma aula, né? Massa, Aproveitando, o que você acha da capoeira gospel, acarajé de Jesus, que a gente sabe que a capoeira ela tem, né, uma questão africana, mas a gente sabe que tem um movimento aí, né, querendo da capoeira gospel. O que você acha disso? O acarajé de Jesus, esses movimentos assim. Então, eu acho que isso é uma forma de esvaziamento, de negação. Eu acho que isso é uma forma de racismo mesmo, de apagamento do outro, sabe? E eu acho que isso perpassa pelo não saber, pela ignorância na sua raiz mais profunda, sabe? Dessa incapacidade da gente dialogar com o que vem do povo preto. Porque a gente não fez isso com outras comidas, porque a gente não fez isso com outras danças, entendeu? A gente assumiu, sei lá, o próprio karatê, né? E o karatê continua sendo karatê, ponto. Mas e por que a capoeira é assim? Percebe? Então, eu acho que essa questão toda perpassa pela ignorância do não saber e pelo reforço mesmo do racismo. E eu acho que a coisa mais grotesca que a gente tem nesse universo evangélico é a ignorância, sabe? E com isso, sabe, perpassa por esse ódio contra o povo preto. A gente vê que é fácil para um evangélico dialogar com um kardecista, por exemplo, mas com um budista ele tem muita dificuldade. E aí a gente pergunta por que essa dificuldade com o bandista? Consegue dialogar com o kardecismo, com os kardecistas. Então, essa coisa do acarajé, bolinho de Jesus, a capoeira gospel, não sei o quê, eu acho que isso é uma tentativa absurda de apagamento. No primeiro momento. No segundo, já que a gente tem tido também uma projeção, eu acho que isso também pode ser um reflexo do próprio fenômeno das interações culturais e as significações que vão sendo feitas, né? E aí isso é um problema para nós, que a gente está pesquisando e a gente fica pretendendo salvar. Porque eu acho que nas interações, por exemplo, por exemplo, o acarajé, e aí me permita, assim, falar, depois tocou aí nessa entrevista, o acarajé é o acará, né? O acará é uma comida, bolinho de fogo de Iansã, se não me engano. Isso. E aí o que acontece? Mas para as adaptações da comida do cotidiano, colocou o Gé, né? Vamos comer bolinho de fogo, acarajé. Então, nesse sentido, ele não é esvaziado, mas ele sofre uma mudança para essa adaptação, né? Não é o mesmo caso, obviamente, mas eu acho que foi uma forma que os gospels também encontraram de poder ter, se por um lado eles negam, por outro eles afirmam. Eles não querem a parte, digamos, a parte preta do rolê, mas querem continuar praticando a capoeira. Nesse sentido, preserva alguns aspectos disso e, por outro lado, nega. Não tira, né, o acarajé todo, bota bolinho de Jesus, já que é bolinho de fogo, mas continua comendo o acarajé. Então, a gente percebe que essa raiz cultural, essa raiz identitária está presente, mas que vem uma força maior sobre essa mentalidade, né, fundamentalista, racista, de falta de entendimento mesmo, de quais aspectos a gente pode dialogar ou não. Eu estou falando o que a gente pode dialogar no horizonte da fé de cada pessoa, que vai estabelecendo seus próprios limites, né? Mas essa ignorância faz exatamente isso.
Eu acho que uma cena que ilustra bem esse cenário é no filme Ó Pai Ó, né? Que é uma baiana gospel, e ela vai para o pastor orar pelas roupas. Ele ora pelas roupas, mas quando ela traz os colares, ele não admite orar, ele começa a repreender. Então, a gente admite umas coisas e não admite outras. Eu acho que ali o do Paió ilustra um pouquinho dessa tensão, sabe? Entendi. Ah, estamos caminhando aqui para o final. Bom, você acha que a igreja tem que ter um papel teológico e institucional de luta em favor dos excluídos, das minorias e dos negros? Apesar que isso aqui é uma pergunta bem óbvia, mas... Como? Você acha que a igreja tem que ter um papel teológico e institucional de luta em favor dos excluídos, das minorias e dos negros? Quer dizer, tem uma teologia assim... por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja ser mais combativa com essa questão do racismo, né? Assim, ter um ministério, dar cursos, dar palestras, uma coisa assim, como instituição, né? Porque a gente está falando Eu acho que ela deveria, sabe? Porque eu acho que a igreja, sobretudo as igrejas na periferia, Márcio, e as igrejas pentecostais, eu acho que ela já atua muito de maneira solidária, e aí eu quero assumir aqui a contradição e o paradoxo, viu? Considerando a contradição e o paradoxo, né? A igreja atua sobre essas expressões da questão social que incide sobre o povo preto, sem a devida consciência. E aí eu acho que se ela tivesse consciência disso, ela teria uma atuação mais assertiva, digamos, né? Ela teria uma atuação mais consciente. Por exemplo, meu padrasto, ele fica super incomodado, apesar de ser um pastor preto e tal, da minha luta antirracista. Eu peguei e disse a ele, meu filho, você está acolhendo uma mulher que está com o filho preso. Ela é preta, o menino dela é preto. Você não entende que você está atuando, acolhendo gente preta? E que determinadas experiências incidem somente sobre nós? Então, é uma coisa que a gente faz, mas a gente faz sem saber. Né? E eu acho que se a gente tivesse essa devida consciência, uma formação mais assertiva, mas eu acho, Márcio, que isso também perpassa por uma compreensão individualista de pecado, né? Que a gente percebe os pecados que a gente lista aí, né, dos 7 pecados capitais e mais o que o moralismo coloca, mas a gente não entende, né, o quanto que o racismo ele afronta esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Eles não conseguem entender que existem determinados grupos nos quais a sua subjetividade não tem uma disposição para amar. Porque esse amar o próximo como a si mesmo parece que é para amar os iguais, né, os idênticos. Né? Existe um imaginário de narcisismo em torno disso. E aí eu gostaria, assim, que a igreja tivesse ministérios, e não só ministérios, eu queria que a teologia fosse atravessada por esse pensamento, e é uma coisa que não é, infelizmente, mas eu gostaria que tivesse. Assim, a metodista tem, a nível nacional, e isso é um desejo da gente hoje, implantar isso aqui, né? E talvez seja esse meus próximos passos, não sei. Estamos caminhando para o final já, né? Aline, apesar que a pergunta é bem óbvia isso aqui, mas é necessário que você faça. Você acha que a igreja, né, no geral, você pode partir do geral e para o particular, né? Você acha que a igreja tem praticado a integração com a comunidade, visitando enfermos, atendendo vítimas de drogas, os pobres necessitados e socorrendo os membros que sofrem injustiça e opressão por parte das instituições oficiais? Desculpa, não entendi. Bom, você acha que a igreja, né, que a igreja tem praticado a integração com a comunidade visitando enfermos, atendendo vítimas de drogas e pobres necessitados, socorrendo os membros que sofrem injustiça e opressão por parte de instituições oficiais? Se ela acolhe? O que ela, assim, que a igreja ela tem feito para a questão de acolher as vítimas de drogas e pobres e necessitados, assim, no geral, né? Então, na minha caminhada aqui em João Pessoa, eu não conheci uma igreja de fato com esse compromisso ainda. Mas eu conheci muitas
com ministérios muito consolidados nesse sentido. Por exemplo, a gente tem aqui o Sopão da Madrugada, né, que atua exatamente sobre as pessoas em condição de rua, lá. E eles trazem para casa, alugam casa para as pessoas e tal. Eu conheço uma irmã Solange que atua no presídio, ela é mãe dos presos. Então, assim, eu fui com ela várias vezes, faz ceia de Natal, traz gente que está cumprindo semiaberto para a própria casa. Tem também a Cracolândia, né? Antes da pandemia ainda existia. Eram 2 velhos aposentados, também vindos de igreja, que cuidavam desse povo ali em condição de rua. Mas igreja, aqui com o ministério direto sobre isso, eu sei que existiu por um tempo, não sei se ainda existe, a Cidade Viva, que tem até centro de recuperação. Mas é um ambiente que eu não transitei, mas eu sei que existe. Mas, no geral, eu vi muitos membros, sabe? Muitos ministérios, assim. É tanto que você fala do ministério, mas você não consegue assimilar aquele ministério àquela igreja, entendeu? Uhum. O Sopão da Madrugada que tem um pouco essa pegada. Mas, enfim, não tem. Por outro lado, assim, eu acho que é importante que a igreja tenha essa consciência, sim. Mas quando eu olho que eu vim de um lugar de formação de líderes evangélicos dentro dessa perspectiva fundamentalista e a gente não tocou nessa questão, eu fico pensando, a gente, enquanto igreja, mas a gente não vai tocar. Nos grandes líderes que têm falado sobre isso, também não, sabe? É uma coisa que parece que não entra no horizonte teológico, e isso como assim, de difundir, embora a gente saiba que existem muitas missões ligadas às igrejas que acabam fazendo, né? E pessoas também que tomam iniciativa e fundam esses ministérios paralelos e fazem atuações bastante importantes. Entendi. Em relação ao isolamento social devido à pandemia do Covid-19, sua igreja tem realizado culto virtual ou presencial? Então, a minha igreja ficou realizando culto virtual. Aí, no primeiro momento, quando flexionou, a gente voltou e cumpriu as regras rigidamente, né? Isso eu estou falando da Metodista. A do Betel não mais depois da pandemia. A gente só se reunia uma vez por mês, um dia de manhã, para tomar a Santa Ceia, quando foi flexionado as regras. Nessa gestão, não abriu mais. Atualmente, também, a Metodista não abriu mais. Então, toda a nosso culto e tudo mais, a assistência também é de maneira remota e virtual. A gente entendeu que não era tempo de fazer isso. Por outro lado, eu fui constrangida a dar aulas em seminários de igreja, presencialmente, entendeu? Então, assim, é errado. Tipo, aqui em João Pessoa, eu só conheço a Metodista que não abriu. As outras eu não sei. A maioria está aberta. Então, a gente permanece de forma remota. Entendi. Deixa eu ver aqui. Isso aqui você já respondeu uma aqui. Em sua opinião, Aline, há alguma possibilidade de negros e negras evangélicas estarem sendo, né, assim, nas igrejas, assim, fora dela, como massa de manobra política? Então, né, a gente percebeu que realmente isso vindo também de forma virtual, e até descobri que tiveram articulações aqui na cidade de uma pessoa, de grupos de pastores, que, enfim, amigo, tu não vai dizer que eu disse isso, não, né? Tu vai dizer que tu soube dessa informação. Mas Não, grupos de não, tudo bem. orientados, Uhum. hã? Não. Grupos de que foram orientados a apoiar o governo Bolsonaro, e isso liderado pelo próprio Sérgio Queiroz, da Cidade Viva. Entendeu? Isso. Então, assim, esse constrangimento, conheci membros de igreja que foram constrangidos, alunos, ex-alunos que foram constrangidos a tomar um posicionamento em favor de Bolsonaro. Eu me abstive de dar aula em determinadas igrejas, exatamente porque o bolsonarismo estava muito aflorado lá, e eu entendi que naquele momento eu não tinha saúde mental para isso. Recebi queixas de alunos dizendo se sentir acuados e constrangidos, sabe, coagidos mesmo a votar. Acolhi outras pessoas também nessa mesma condição. E aí foi nesse momento, eu fui constrangida no seminário, num dos seminários onde eu dava aula, por conta do meu posicionamento contra Bolsonaro nas redes sociais. E eu tive que resistir naquele momento. Enfim, rola dessa, sabe? E ainda rola. Tipo, recentemente, por conta dos negacionistas, eu me posicionei numa aula e no outro dia recebi uma advertência do seminário. E aí pediu até que eu pedisse desculpa. Eu disse, eu não vou pedir, porque eu não falei nada errado e nem destratei ninguém. Então, eu não vou pedir desculpa. Eu não fui nada. Vou mudar de seguir. Mas eu não Isso dirigi nada do que eu disse.
Isso aí que você está falando é o Seminário Betel, né? Eu não vou citar, Não, não. Não é outro vou. seminário, não é no Betel, não. Betel eu só estudei. Ah, só estudou. Tá, não vou. Isso aí eu não vou citar, não, até porque tem no YouTube até a fala do pastor José Carlos de Lima, não sei se tu acompanhou, ele junto com José Wellington, falando, conclamando o povo para fazer jejum pela eleição de Bolsonaro. Coisa bem, uma coisa que está bem aí, bem explícita aí, bem na cara, infelizmente. Como a teologia negra pode ajudar, na sua opinião, como a teologia negra pode ajudar os negros e negras cristãs? Pronto, aí aqui é a última pergunta. Está fechado o microfone. Tá, como a teologia negra? Isso, como você acha como a teologia negra, na sua opinião, pode ajudar negros e negras cristãs na questão assim da luta antirracista, né? Então, pode sim, pode devolver para os cristãos a autoestima, a identidade, pode dizer que a partir desse lugar de gente preta, eles podem afirmar o seu lugar também de saber teológico, de produção teológica, pode também se reconhecer nesse Deus que é preto, pode se reconhecer nesse povo que é preto, pode ter acolhida as suas dores como um horizonte a ser superado, pode ter acolhido as suas experiências também. Enfim, sua musicalidade, eu acho que a teologia negra pode e tem um papel muito importante para devolver o sentido, sabe, de fé para o povo preto, sabe, que eu acho que vai perpassar não só pela reconciliação com Deus, já que dentro do nosso horizonte tem essa coisa da reconciliação da nossa fé, mas essa reconciliação vai implicar numa reconciliação consigo de verdade, né? Não é com um estereótipo de branco, né? Mas consigo, com sua identidade, com sua trajetória, com suas experiências, com seus lugares, enfim. Eu acho que a teologia negra ela é muito importante, muito necessária para isso. Nesse primeiro momento, para a acolhida e também do outro lado também para nos fazer olhar e perceber o quanto que o racismo ele está presente na nossa sociedade, o quanto que a gente pode, a partir do nosso lugar de fé, apontar caminhos de superação e somar na luta antirracista mais ampla, né? Já que a gente tem distância nessa sociedade. É isso que eu acho. Bom, Aline, você falou, né? Já terminei já o rodada de perguntas já, mas você falou que seu padrasto ele é pastor, não é isso? Ele é pastor. A sua família é evangélica? Minha família é. Ah, Minha é? mãe e meu padrasto são. Ah, assim, desde quando você nasceu, eles eram evangélicos ou foi assim essa questão da... Não, só me converti aos 19 anos e de lá para cá foi só bênção, né? Foi conhecendo um pouco mais de Jesus no caminho mesmo da missão, que é um lance assim que eu me sinto grata e também me sinto cansada, me sinto marcada, sabe? Por isso. Enfim, não quero nem falar disso que eu fico emocionada. Esses dias eu estou muito sensível, sabe? Não, tudo bem, Aline, tudo bem. Mas eu acho que, de alguma forma, o caminho de Deus é sempre bonito, é sempre maior do que as coisas que a gente pensa, mas também não é sem dor, né? Eu acho que, enfim. E aí, desde os 22 anos que eu vou para o campo missionário e João Pessoa para mim também foi uma vinda assim, de campo missionário. Eu me sinto feliz, porque eu acho que aqui, a partir da minha atitude, as coisas também foram se alinhando, sabe? Na caminhada de fé também, acho que a formação de serviço social, a proximidade com os movimentos negros de modo geral, e especialmente com o movimento negro evangélico, eu acho que as coisas foram tomando um outro rumo, sabe? Uma outra forma, na minha própria experiência. Mas a minha tradição é de gente evangélica mesmo, de gente preta, da Assembleia de Deus. É isso. Ah, Assembleia de Deus, né? Aline, olha, Outra desculpa Assembleia. aí, eu tô igual o Abraão quando está falando com o Senhor, só mais uma pergunta, só mais uma pergunta. Eu não sei se eu te perguntei isso, eu tô até me esqueci que eu tô aqui, tô gripado pra caramba, sabe?
Estou aqui, o corpo todo dolorido. Não sei se eu te perguntei. É seu despertar para a consciência negra, né? Para a sua negritude. Ela foi ao mesmo tempo do seu despertar para a fé cristã, seu encontro com Jesus, ou foi depois? A negritude foi antes, foi durante, foi depois, eu não sei. Eu acho que de maneira mais propositiva, assim como me inscrevo agora, foi depois do seminário. Foi a partir de 2012, por aí. Mas antes, por exemplo, na minha adolescência, eu estreiei no teatro na minha cidade declamando Navio Negreiro, de Castro Alves. Então, ali eu já sabia disso, né? Eu nasci em Tanquim, pô. Tanquim era uma cidade que tinha o Clube do Branco e o Clube do Preto. Então, isso está muito presente, assim, na minha vida. Então, eu sempre soube preta, só não sabia, né? Só não sabia da luta, nem tinha da vida consciência. Mas, no geral, foi assim. Poxa, Aline. Aline, eu te agradeço mesmo, tá? Pela sua boa vontade. Depois eu vou mandar para você o termo, o papelzinho para você assinar, o termo livre de esclarecimento, né? Pode deixar que a parte que você pediu para mim não citar, não vou colocar, né? Porque para não dar coisa, né? E só para constar, tá bom? Depois eu mando para você o termo, termo de esclarecimento livre e uma coisa assim. Tá certo, tá bom. Tá? Obrigado aí, tá, Aline? Obrigado Nada, mesmo. Márcio. Tchau, tchau. Tchau. Fica na Tudo paz. de bom para você, viu, Márcio? Tá, obrigado, Aline. Vamos Tchau. junto. Tchau. Eu